Fala pessoal, beleza? Eu sou Vinícius, cofundador da Human Track, e nesse vídeo eu vou mostrar um pouco para vocês, vou demonstrar na verdade, né, o que a gente faz aqui na Human Track para conseguir garantir a segurança, né, dos dados de vocês dentro da plataforma, tá? Então esse vídeo vai ter mais de uma parte, até para não ficar prolongado, então acho que a ideia desse primeiro vídeo aqui é mostrar pelo menos o essencial do que a gente faz. Eu não vou só dizer o que a gente faz, mas vou explicar e demonstrar um pouco como que funciona, até para que você que não é da área de tecnologia consiga entender um pouco melhor o que é essas palavras que a gente normalmente utiliza e como que elas funcionam na prática, tá? Então vamos lá. Quando você acessa a nossa plataforma, né, você normalmente vai entrar no navegador, né, e vai acessar lá o nosso site, né, da Human Track, tá? Então você acessa a nossa plataforma com o navegador. E esse teu navegador, tá? O teu navegador ele se comunica com o servidor da Human Track, tá? Então a gente tem lá um servidor onde a nossa plataforma está rodando. Então, na prática, o que acontece? Você vai lá, acessa Human Track, o teu navegador, ele vai pedir dados para o nosso servidor, né? Então, quando você acessa hoje, a primeira coisa que você vê são a lista das últimas respostas do seu paciente, né? Então, o seu navegador, ele solicita para o nosso servidor, me traz aí as últimas respostas dos meus pacientes, né? Então ele solicita dados, né? E o nosso servidor devolve esses dados para o seu navegador, né? Então você está pedindo ali os dados das respostas do seu paciente e a gente está ali retornando, né, esses dados para você. Então basicamente, né, a dinâmica do sistema ali é o seu navegador se comunicando com a Human Track. E o nosso servidor, né, ele se comunica com uma outra estrutura, né, que a gente chama aqui de banco de dados, né? Então, toda vez que você manda algum dado para a gente salvar, como por exemplo, você cadastrou um paciente ou um paciente teu enviou uma resposta para uma submissão, a gente está sempre registrando essas informações num banco de dados, né? Assim como a gente também, né, colocar uma setinha aqui dos dois lados, né, a gente também está consumindo informações desse banco de dados, né? Então, quando você acessa a página ali de listar os seus pacientes, né, o seu navegador pede essa lista para o nosso servidor, o nosso servidor faz ali algumas validações, né, tipo, esse usuário está logado, eu quero só os pacientes desse usuário X, né, e a gente pede essas informações para o banco de dados, tá? Então, no dia a dia, basicamente o que acontece é esse fluxo de informação, tá? E olhando esse fluxo aqui, a gente pode ver o primeiro local onde a gente faz alguma coisa, que é no banco de dados, tá? Então, o banco de dados da Human Track, ele está protegido pelo que a gente chama de criptografia em repouso, tá? Eu vou colocar aqui em laranja. Então, aqui a gente tem criptografia em repouso. Criptografia, tá, pessoal? É um artifício técnico para a gente tornar dados ilegíveis, digamos assim, tá? Então, basicamente, né, digamos que ali no banco de dados tenha o registro do nome de um paciente chamado Vinícius. Quando a gente criptografa, ele vira ele vira uma palavra, né, que não significa nada, né? Então esse dado é descaracterizado, né? E no banco de dados a gente usa o que a gente chama de criptografia síncrona, que a gente tem uma chave, então a gente usa essa chave para criptografar os dados, né? Então tornar esses dados ilegíveis, e a gente também usa essa chave para fazer o inverso, né? Que seria descriptografar esses dados, né? A gente precisa descriptografar, né? Porque o nosso servidor, quando ele vai processar, né, as informações, ele precisa ter esses dados da forma crua, né? Então quem tem a chave para descriptografar é o nosso servidor, tá? E por que essa criptografia em repouso é importante, tá? Digamos que algum cybercriminoso consiga sequestrar o banco de dados da Human Track, tá? E ressalto que antes dele conseguir chegar lá, tá, existem diversas outras camadas de proteção, de segurança, para que ele consiga chegar lá. Mas digamos que ele consiga, né, passar por todas essas camadas e ele consiga sequestrar nosso banco de dados. Isso não vai gerar nenhum problema, porque todas as informações vão estar criptografadas, ou seja, descaracterizadas, né? Tudo que ele vai ver
são essas informações aleatórias, né? Assim como, né, se por um acaso ali algum desenvolvedor da Human Track quiser verificar o banco de dados, uma coisa do tipo, ele também vai ver essas informações descaracterizadas, tá? Então isso é o que a gente chama de criptografia em repouso, tá? A gente está criptografando os dados que estão ali dormindo no banco de dados, né? Por isso, repouso. Mas existe um outro local onde os criminosos ali conseguem, né, capturar esses dados, né? Então, veja que nesse processo aqui, né, do navegador comunicando com o servidor da Human Track, os dados estão trafegando, tá? E esse tráfego é via internet, tá? Então essa comunicação aqui você pode entender como se fosse a internet. E existe como um invasor, né, um hacker, ele pegar esses dados no meio do caminho, né? Então, enquanto esses dados estão sendo trafegados, ele pode pegar essas informações, né? Então, acho que um exemplo claro imagina aí que você está conectado com o seu notebook no Wi-Fi de um shopping, né? E nesse mesmo Wi-Fi está conectado a algum hacker, né, algum cybercriminoso. Se ele está na mesma rede que você, ele pode, né, ele consegue intermediar todas as comunicações dessa rede, ou seja, ele vai conseguir visualizar as comunicações que o seu navegador está trafegando com o nosso servidor. Então, na hora que você vai lá e envia cadastro um paciente, aqui está trafegando as informações desse paciente, né? E o hacker pode pegar essas informações no meio do caminho. Então, para a gente evitar que isso aconteça, tá? Aqui vem uma outra camada de criptografia, que é a criptografia em trânsito, tá? Vamos colocar criptografia em trânsito. Criptografia em trânsito, tá? Vou pintar essas setinhas aqui para ficar mais claro também. Então, a criptografia em trânsito a gente está criptografando esse tráfego, né? Então, quando a informação sai do seu navegador, a gente criptografa ela e a gente descriptografa só no nosso servidor. E o caminho inverso também, tá? Então, quando a gente vai enviar uma informação para o seu navegador, a gente criptografa ela e só o seu navegador tem os acessos para descriptografar. Isso garante, né, que não ocorram sequestros de dados nesse meio de comunicação. Beleza? Boa. Então a gente tem criptografia em repouso no banco de dados, a gente tem criptografia em trânsito na comunicação do seu navegador e com os servidores da Human Track, e a gente também tem a criptografia em trânsito na comunicação dos nossos servidores com o banco de dados, tá? Então essa comunicação aqui, ela não acontece via internet, né? Ela acontece via rede interna, mas também é importante que ela esteja criptografada, tá? Além disso, né, como toda plataforma, né, a gente tem integrações com outros parceiros, né? Então, para toda integração que a gente tem, né, vou colocar aqui o nome integração 1, né? Então, digamos que a gente está integrando aqui integração 1, integração 2 e etc, né? A gente entrega com várias plataformas, então tem a plataforma que a gente usa para poder enviar e-mails, para poder enviar as mensagens no WhatsApp do paciente, né? Todas essas comunicações que a gente tem com esses parceiros, a gente também, né, realiza essas comunicações de maneira criptografada para evitar esse sequestro de dados em trânsito, beleza? Então, beleza. Acho que deu para entender mais ou menos como é que funciona a criptografia, tá? Acho que, tentando dar mais um exemplo, né, criptografia nada mais é que também o processo que você faz dentro de casa, né? Então, na tua casa você tem uma chave, você tranca a sua casa, né? Ou seja, você está criptografando a sua casa e você só consegue descriptografar, abrir a sua casa, acessar a sua casa se você também tiver a chave que você trancou, tá? O conceito é mais ou menos o mesmo, né? Fora isso, acho que outros artifícios que a gente utiliza aqui para garantir que o processo seja seguro é que o banco de dados, né, é feito uma cópia dele, né, o que a gente chama ali tecnicamente de backup, todos os dias, né? Então a gente tem uma cópia todos os dias do banco de dados, né? Vou colocar aqui banco de dados, cópia 1. Então a gente tem uma, né, a gente faz uma cópia todos os dias, né? Então a gente tem várias cópias representando cada dia para que, né, se porventura acontecer algum tipo de problema, a gente consiga restabelecer os dados, né? Você não perca os dados que você já está fazendo uso na plataforma, beleza?
artifício que a gente utiliza para garantir aí a confiabilidade da plataforma, né, a estabilidade, é que os nossos recursos eles estão em multi-regiões, tá? Então, por exemplo, esse nosso servidor, ele tá, né, tem uma versão dele rodando numa localidade X, né, e tem uma versão dele rodando numa localidade Y, né? Eu vou colocar aqui localidades de exemplo, tá, pessoal? Não que sejam realmente dessas, mas digamos que a gente tem ali um servidor em São Paulo e a gente tem uma outra cópia dele rodando em um servidor no Arizona, Estados Unidos, né? Isso vale para o banco de dados também, tá? Então a gente tem uma cópia dele rodando em São Paulo e a gente tem uma cópia dele rodando no Arizona, Estados Unidos. Por que a gente faz isso? Tá? Porque pode ocorrer algum tipo de desastre físico, né, no local onde está o servidor. Então a gente garante, né, que a gente vai ter essa redundância, que se, por exemplo, acontecer alguma coisa no servidor que a Human Track está alocado em São Paulo, a plataforma vai continuar funcionando porque a gente tem réplicas, a gente tem cópias em uma outra localidade, tá? Então isso aqui é mais um artifício que a gente usa, né, na plataforma para garantir que a gente está, né, se comprometendo em deixar ela estável e não perder os dados que você está trafegando ali com seus pacientes. Beleza? E por último, não menos importante, né, como vocês sabem, a gente usa IA na Human Track, e acho que um ponto importante, principalmente no quesito privacidade, quando a gente utiliza inteligência artificial e seguindo ali algumas diretrizes de alguns órgãos reguladores, né, quando a gente está se comunicando com a nossa inteligência artificial, tá? Então vou representar aqui a nossa IA por esse quadradinho. Então aqui a gente tem nossa LLM, né, nossa IA. Essa comunicação com a IA, né, assim como todas as outras comunicações, ela também é criptografada, né? Mas uma questão muito importante é que as informações que a gente envia para a IA, elas são descaracterizadas, né? Essa palavra é difícil, caracterizadas. Ou seja, né, todas as informações, a gente limpa os dados sensíveis para que as informações que ali estão sendo analisadas pela inteligência artificial não sejam possíveis atribuir a elas um nome, tá? Então, por exemplo, a gente sabe que na Human Track a gente faz análise das respostas dos pacientes, mas quando a gente usa esses dados para analisar via inteligência artificial, em nenhum momento a gente envia, por exemplo, o nome do paciente ou algum dado sensível pessoal do paciente, né? Essa análise é feita de maneira anonimizada, né? Então, a inteligência artificial em si, ela não tem acesso a quem é essa pessoa, né? E isso é importante para garantir a privacidade, né, do paciente, e também a gente não ficar aí compartilhando dados, né, com algum terceiro que talvez não tenha exatamente os mesmos princípios que a gente, tá? Bom, basicamente é isso, né, para o vídeo não ficar muito longo, mas acho que eu espero aí que vocês consigam ter tido aí um overview do que a gente faz aqui dentro da Human Track para garantir, né, que os seus dados, tanto os seus, né, como profissional, como os dos seus pacientes, né, estão seguros, né? A gente trabalha muito nesse quesito de confidencialidade, a gente segue as diretrizes, não só as nacionais, né, como as recomendadas pela LGPD, mas algumas diretrizes internacionais que a gente tem buscado seguir, né, como o IPA. E é isso. Se você tiver qualquer dúvida, você pode comentar no vídeo, pode nos procurar por e-mail no suporte@humantrack.io ou mandar lá na comunidade, que eu também estou lá, posso acabar respondendo, beleza? Obrigado, até mais.